Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 11 de dezembro de 2024 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário. E se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será em Hebreus, capítulos 1, 2, 3 e 4. Bora para a leitura sem mais delongas? Hebreus, capítulo 1. O Filho é superior aos anjos. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: "Você é meu filho, eu hoje o gerei"? E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho? Ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos como os ventos e os seus servos como fogo flamejante. Contudo, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria acima dos teus companheiros. Também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas. O Senhor os enrolará como um manto, como roupas eles serão trocados. Tu, porém, permaneces o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A respeito de qual dos anjos Deus alguma vez disse: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 2. Advertência a prestar atenção. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e com honra. Sujeitaste todas as coisas debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. E também, eu porei a minha confiança nele. Novamente diz:
aqui estou com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus capítulo 3. Jesus é superior a Moisés. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 4. Descanso sabático para o povo de Deus. Portanto, uma vez que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos para que nenhum de vocês pense que falhou em alcançá-la. Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porque nós, os que cremos, é que entramos no descanso conforme Deus disse. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Disse isso apesar de as obras dele estarem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia com estas palavras: no sétimo dia Deus descansou de todo o seu trabalho. Mais uma vez, na passagem citada diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que antes fora dito: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso,
Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois aquele que entra no descanso de Deus também descansa do seu trabalho, como Deus descansou do seu. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, a fim de que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Encerramos nossa leitura por hoje. E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 11 de dezembro de 2024. Parabéns também aos casais completando mais um ano de casados e parabéns aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial hoje vai para Ana Luísa Copi, lá de Tuiutaba, Minas Gerais, para o Davi Andrade, em Paracatu, Minas Gerais, para Cássia Vilela, em Jataí, Goiás, e para Laiane Borges, em Guiratinga, Mato Grosso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, quero agradecer ao Senhor por conceder a Ana Luísa, ao Davi Andrade, a Cássia Vilela e a Laiane Borges mais um ano de vida. Também agradeço pelos casais que hoje comemoram mais um ano de casados e os bebezinhos que comemoram mais um mês de vida. Pai querido, rogo, Deus, dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de muitas felicidades, de muitos anos de vida para cada um, Pai, em nome de Jesus. E também que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida dos aniversariantes de hoje e também dos casais e dos bebezinhos. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos